já se sentiu julgado ou julgada por comentários que às vezes podem vir de forma presencial, de forma virtual, né? A gente está aqui num contexto, nesta contemporaneidade, de julgamentos extremamente, eu diria que patológicos, não é? Porque assim, uma crítica que pode ser feita de uma maneira construtiva, ela é muito bem-vinda, mas a gente também passa, né, por esses haters, né, essas pessoas que muitas vezes apontam o dedo para nós e nos julgam sem ao menos nos conhecer na intimidade, sem nos acompanhar dia a dia, desde o nosso nascimento até o momento de vida que a gente está. Mesmo para aqueles que são tão íntimos da nossa vida, que nos acompanham há tanto tempo, ainda assim é necessário que se coloque um filtro na hora da crítica, porque só aquele que vive a sua vida é que pode ter um pouquinho mais de noção sobre si mesmo, não é? Eu digo um pouquinho mais porque também para nós é importante o processo de autoconhecimento, de psicoterapia com esse enfoque, para que a gente conheça as nossas sombras, para que a gente conheça também o lado B da nossa personalidade. E assim a gente consiga se desenvolver. Mas eu costumo se desenvolver bem, eu quero dizer, né? Mas eu costumo dizer que psicoterapia não é para qualquer pessoa, porque a gente precisa olhar para todas as partes que nos compõem e entrar em contato muitas vezes com essas vozes críticas internalizadas e construídas com base em muitas projeções e às vezes em grandes equívocos de interpretação sobre a nossa pessoa. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre uma frase que me chamou muito a atenção da psicóloga, gestalt terapeuta e também especialista em prevenção de suicídios, que é a doutora, ela tem pós-doc também, Karina Fukumitsu, suicidóloga, né? Quem trabalha com a prevenção ao suicídio. E ela fez uma postagem falando de uma palestra que ela ministrou na empresa Marco Polo em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Essa matéria está no jornal Pioneiro desta cidade. E a chamada diz assim, ó: quem está longe julga e quem está perto compreende, diz Karina Fukumitsu. Nós vivemos tempos de extrema violência psicológica, porque a gente está mais ou menos em terras sem lei, por exemplo, nas redes sociais, com perfis falsos, ou com pessoas que até colocam a sua cara, o seu rosto, a sua identidade, portanto não seriam tão covardes, para atacar outras pessoas, com predicados que levam a um conteúdo que a gente poderia, uma atuação que a gente poderia chamar até mesmo de atuação perversa, com requinte de crueldade para aniquilar o outro, para destruir o outro, para comprometer a imagem da outra pessoa. E hoje eu quero falar para vocês sobre dois conceitos importantes, um que vem de Freud e outro que vem de Carl August Jung, que é um teórico e foi um psicanalista junguiano. Freud, o pai da psicanálise, né, que deu início a todos esses conhecimentos tão importantes que até hoje a gente utiliza na nossa vida. Ele vai falar sobre ego ideal e ideal de ego. Vamos falar um pouquinho sobre o ego ideal e o ideal de ego? O ego ideal, ele está nessa fundição, nessa simbiose narcísica, eu diria,
com a mãe, né? Com a figura materna. É quando a criança se sente totalmente empoderada, nutre uma fantasia onipotente, né? Nutre fantasias de um sentimento de onipotência que faz com que ela acredite que ela é a pessoa mais amada do planeta, talvez dos multiversos, dos universos, né? Tem um ditado popular que a gente usa assim nos bastidores, que é a pica da galáxia, né? É a toda poderosa, é a Mulher Maravilha, a Menina Maravilha, o Menino Maravilha. Então é nesse momento narcísico que a criança se vê completa, imperfeita, aliás, desculpa, perfeita, completamente perfeita. Até em ato falho eu falei imperfeita porque todos nós somos imperfeitos, mas na fase, né, do ego ideal, a criança, né, ela tá numa terra completamente sem lei, e aí ela se coloca acima de todos. Com a castração, que é quando a lei se instala na família, ou seja, ela percebe que ela não é um com a mãe, né? Ela não tá fundida à mãe, ela não tem esses superpoderes, porque entra uma figura que faz a castração, ou seja, que frustra essa criança e diz: você não tem a mãe só para você, não. E aliás, a mãe é para a criança, mas esta mulher, ela tem um parceiro afetivo. Você não pode tomá-la para si. A mãe está disponível, mas esta mulher, esta individualidade está numa parceria afetiva com uma outra pessoa, e a criança se sente traída, enganada, frustrada, porque entra a lei. E é isso que eu acredito que o Brasil, através do governo federal, espero, consiga estabelecer para todas as relações que a gente mantém nas redes sociais, né? Essa relação com as próprias redes sociais. A lei, para que esse narcisismo que se expressa nesses ataques, nessa violência perversa, psicológica, que se faz através de perfis fakes ou de outros, cesse, na verdade, haja uma punição. Para cessar, precisa haver uma punição. Para a criança sair do ego ideal e passar para a fase seguinte no seu desenvolvimento, que é o ideal de ego, ela precisa ser castrada, frustrada no seu narcisismo. Carl Jung, ele traz um conceito de self muito interessante, que diz assim: a nossa essência, ou aquilo que existe de único e peculiar na nossa personalidade, que é o que nos diferencia do outro e do todo, é o nosso self. Então, para todas as pessoas que sofrem esses ataques nas redes sociais, ou até de algum modo presencial, é importante que você lembre que você não é o ego em si, uma instância da estrutura psíquica e seu funcionamento segundo Freud. Você também tem um self que está observando tudo, observa o que está acontecendo na tua vida, observa como você se sente, observa o que você pensa. Esse self, que é a nossa essência, é aquilo que veio antes de todos os traumas, é aquilo que nos caracteriza como tendências, competências, capacidades, talentos, habilidades, esse conjunto de valores que se diferencia. É como se fosse aqui as nossas digitais únicas. Não tem ninguém com as mesmas digitais no mundo inteiro, em mais de 7 bilhões de habitantes. Esse é o self, é quem nós verdadeiramente somos. Então, como psicóloga, eu vou dizer para vocês, quando vocês sofrem alguns ataques desse nível narcísico e patológico, a gente precisa contar com o nosso self. Nós vamos acionar o nosso self.
E isso significa entrar em contato com quem nós somos e não com aquilo que o outro julga em nós. Percebam? Porque enquanto a gente fica no julgamento das pessoas e a gente toma esse julgamento para nós estamos com o ego ali sendo atacado e ele fica, né, desesperado para tentar se reorganizar novamente, né? Então nós vamos pegar o self, que é quem nós somos, independente da avaliação do outro, da crítica do outro, do julgamento do outro, e nós vamos regular as nossas emoções. E nós vamos ficar tranquilos por sermos imperfeitos, porém termos a dignidade de aprender, de se desenvolver, de se melhorar, de evoluir e de viver uma vida pautada na realidade. Quer dar limite para esses haters? Ame-se. Olha para você. Faz esse exame da tua consciência sobre quem você está no momento, né? Quem você é, a gente está sempre mudando, se desenvolvendo, mas quem você é na sua essência, que valores éticos, que valores morais, que valores de vida, humanos você carrega, porque você é isso e não o que o outro julga. Um beijinho para todos vocês e até breve.